Apenas ouça. Imagine. Sinta. Era noite em Jerusalém. O céu estava limpo, mas o coração do povo nublado pelo terror. Às margens dos muros da cidade, um exército impiedoso esperava apenas o sinal para atacar. Eram milhares, 185 mil homens de guerra. A cidade estava sitiada, não havia por onde fugir. O rei Ezequias, acuado, via o fim se aproximar. Não só o seu, mas o de todo o seu povo. A voz da morte já ecoava do lado de fora das muralhas. Senaqueribe, rei da Assíria, havia enviado mensageiros com ameaças diretas. Eles zombavam do Deus de Israel. Diziam: nem mesmo o seu Senhor poderá salvar vocês das nossas mãos. O povo tremia. Soldados choravam em silêncio. Mães abraçavam seus filhos, já se preparando para a dor. E foi nesse cenário, de aflição, humilhação e impotência total, que o rei se levantou, não com espada, mas com oração. Ele rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi ao templo. E ali, diante de Deus, clamou: Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina os teus ouvidos e ouve. Vê, Senhor, o que Senaqueribe disse. Salva-nos, para que todos saibam que só tu és Deus. E então, um profeta foi enviado. Seu nome, Isaías. Ele entrou no palácio e declarou: assim diz o Senhor, o rei da Assíria não entrará nesta cidade. Eu defenderei Jerusalém e a salvarei por amor do meu nome, e por amor de Davi, meu servo. O povo se calou. A noite caiu, o inimigo estava acampado. Mas ninguém sabia que naquele mesmo instante, algo sobrenatural havia sido liberado dos céus. Não houve anúncio. Nenhuma estrela caiu. Nenhuma nuvem se abriu. Mas o céu estava se movendo. Suas risadas ecoavam pela noite. As tochas acesas iluminavam as tendas do orgulho. Um comandante olhava para as muralhas e dizia: amanhã pisaremos naquela cidade. Vamos arrancar seus deuses pelas mãos. Vamos mostrar que só há um Senhor aqui, Senaqueribe. E riam. Riam do povo. Riam de Deus. Mal sabiam eles que o tempo da zombaria havia se esgotado. Deus ouvira cada palavra. Deus viu cada afronta. E agora se levantava. Mas lá fora, nas sombras da noite, os céus haviam enviado um mensageiro. Ele não tinha nome conhecido entre os homens. Não precisava de apresentação. Não vinha em paz. Era um anjo, um guerreiro celestial, um executor do Altíssimo. Sua espada não era feita de ferro, mas de glória. Seu movimento era como relâmpago, mas ninguém ouvia. Era o silêncio que matava. Ele andava pelo acampamento assírio como quem caminha por um campo seco. E por onde ele passava, a vida cessava. O primeiro soldado caiu, sem dor. O segundo não teve tempo de despertar. O terceiro não chegou a respirar de novo. Tenda por tenda, guarda por guarda, capitão por capitão, todos dormiam, todos morreram. As fileiras mais perigosas, os arqueiros mais letais, os comandantes mais ferozes, todos estavam deitados. E quando o anjo os tocava, seu sono se tornava eterno. Não havia gritos, não havia luta. A justiça de Deus não fez barulho, mas ecoaria por gerações. Jerusalém não fazia ideia do que acontecia a poucos metros dos seus muros. Mas nos céus, o som de vingança justa já havia silenciado um exército inteiro. Enquanto isso, no interior do palácio, um servo se levantava para acender uma lamparina. As horas pareciam congeladas. O medo ainda respirava no ar. Em outra parte da cidade, um menino chorava nos braços da mãe. Não entendia o que estava por vir, mas sentia o peso do que estava ao redor. Ezequias, em seu quarto, não dormia. Seus olhos estavam abertos, cravados no teto. Sua alma, ainda em oração. Senhor, tem misericórdia. Do lado de fora, o acampamento da Assíria parecia calmo. As fogueiras ainda queimavam. As bandeiras tremulavam suavemente. Mas não havia mais vigias em pé.
Um a um, haviam sido alcançados pela presença que ninguém viu chegar. Nenhum soldado tocou o alarme. Nenhum cavalo relinchou em desespero. Nenhuma lâmina foi empunhada. O anjo passou como sombra entre as vidas. E onde ele passava, tudo cessava. Ele não gritava, ele não sorria. Era justiça pura. Um mensageiro do céu enviado para dizer sem palavras: Deus não se deixa zombar. Senaqueribe, em sua tenda luxuosa, sonhava com a glória que teria ao tomar Jerusalém. Em seus sonhos, marchava com coroa e sangue nos pés. Mal sabia ele que no mundo real, seus homens estavam morrendo um a um, e no silêncio absoluto da madrugada, o maior exército da terra estava sendo derrotado sem batalha. A noite parecia infinita. Os moradores de Jerusalém sequer ousavam espiar pelas frestas. Era como se o medo tivesse paralisado o tempo. Mas nos céus, os relógios de Deus continuavam girando. E cada segundo contava uma sentença. Cada batida do tempo era uma vida sendo ceifada no acampamento dos arrogantes. Um exército inteiro. Homens treinados, guerreiros temidos, invencíveis aos olhos do mundo, agora jaziam imóveis, sem que ninguém em Jerusalém tivesse erguido um dedo. Ninguém ouviu cavalos se agitando. Ninguém viu o brilho de espadas se cruzando. O campo não foi manchado por guerra. Foi selado por algo muito mais poderoso. A presença invisível do Deus vivo. A cada passo do anjo, a atmosfera mudava. O ar se tornava denso. As brasas das fogueiras começaram a se apagar. Não por falta de lenha, mas porque até o fogo parecia se curvar diante do que estava passando ali. Pela primeira vez, um acampamento inteiro silenciava antes do amanhecer. E quando os últimos soldados foram tocados, o anjo parou. Seu dever estava cumprido. Ele não deixou rastros, não voltou para receber aplausos, mas ele esteve ali. E o mundo jamais esqueceria o que ele fez naquela noite. Os primeiros raios da manhã começaram a tocar os telhados de Jerusalém. O céu se tingia de dourado, como se nada tivesse acontecido, mas do lado de fora, algo estava estranho. Os vigias da cidade, ainda com os olhos pesados, olhavam para o horizonte. As bandeiras inimigas continuavam de pé, mas havia uma ausência, uma quietude. Por que não se ouvem os gritos de ordem? Onde estão os batedores, os cavaleiros, os tambores? O vento passava, mas não carregava vida. Carregava apenas o cheiro do fim. Os portões da cidade continuavam trancados, mas os olhares, todos estavam voltados para o acampamento assírio. E então, um vigia murmurou: Eles estão deitados. Outro olhou com mais atenção e disse: Não estão se movendo. E ali começou o murmúrio entre os muros. Será que fugiram? Será uma armadilha? O rei foi acordado às pressas. Os sacerdotes foram chamados. O povo começou a se reunir nos pontos altos da cidade. Mas ninguém conseguia entender como aquele exército que prometia devastar tudo simplesmente não se levantava. A cidade parou. O tempo pareceu congelar novamente. E naquele breve instante entre o amanhecer e a descoberta, o povo de Deus sentia que algo havia mudado. Mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que veriam a seguir. O primeiro homem que saiu dos muros foi um sentinela. Com passos lentos desceu pelo caminho de pedras em direção ao vale onde o inimigo acampava. A cada passo seu coração batia mais forte. A espada presa à cintura tremia, não por estar solta, mas por estar temerosa. Quando ele chegou ao limite do acampamento, ele viu corpos deitados em posições de sono, sem ferimentos visíveis, sem sangue, sem luta, apenas mortos. O silêncio era absoluto. Ele avançou mais alguns passos, gritando: Tem alguém aí? Nenhuma resposta, nenhum gemido, nenhuma respiração. Apenas a brisa da manhã soprando entre as tendas. Ele correu de volta. Gritou pelos guardas. Os líderes saíram dos portões. E aos poucos, uma multidão se formou nos limites da cidade. O rei Ezequias, ainda sem entender,
Caminhou até um ponto alto e olhou para o campo abaixo. E então seus olhos se arregalaram. Onde antes havia lanças em pé, agora havia silêncio e cadáveres. Centenas, milhares, 185.000 corpos, todos imóveis, todos em paz, a paz da morte. A cidade de Jerusalém ficou em silêncio. Ninguém se atrevia a falar, ninguém ousava comemorar, porque o que estavam vendo não era uma vitória comum, era julgamento, era justiça, era a manifestação do Deus Altíssimo diante de uma afronta. O profeta Isaías apareceu mais uma vez, e suas palavras cortaram o ar como relâmpago. Assim diz o Senhor: eu fiz isso, para que saibam que eu sou Deus e não há outro. O povo se prostrou, os sacerdotes choraram, o rei caiu de joelhos diante do trono da glória. E pela primeira vez, Jerusalém compreendeu o que significa ter o próprio Deus como defensor. Enquanto o povo se ajoelhava em reverência, um outro homem despertava. Era ele, Senaqueribe, o arrogante que ousou desafiar o céu. Ele saiu de sua tenda, esperando ver seu exército alinhado, seus generais de pé, mas tudo o que encontrou foi silêncio. Tendas caídas, corpos imóveis, bandeiras tombadas. Um cheiro estranho no ar, uma sensação que ele nunca sentira antes, o pavor do invisível. Ele correu, chamou pelos nomes dos seus oficiais. Nenhum respondeu. Gritou, arrancou as vestes. Mas já era tarde. A mão de Deus havia passado. E Senaqueribe bateu em retirada, com poucos homens ao seu lado, com os olhos cheios de terror, com a alma dilacerada. Ele não voltou para a glória, ele voltou para a humilhação. E conforme a profecia havia declarado, morreu pelas mãos dos próprios filhos, dentro do seu templo pagão. A voz de Deus se cumpriu, o anjo agiu, e a história nunca mais foi a mesma. Você percebeu? Deus não usou exércitos, não precisou de muros, nem de escudos, nem de guerreiros. Enquanto homens dormiam, o céu estava em guerra. Um único anjo foi o suficiente. Talvez hoje, o que te cerca pareça um exército invencível. Talvez as ameaças tenham se acampado diante da tua casa, da tua fé, da tua vida. Talvez você esteja cansado, humilhado e sem forças para lutar. Mas escute, Deus ainda ouve orações feitas com o coração quebrado. Deus ainda se levanta por amor ao seu nome, e quando Ele decide agir, ninguém vê o início, porque o agir de Deus vem no silêncio, vem enquanto você dorme, e quando o sol nascer, você vai perceber que o que te ameaçava já foi derrotado. Lembre-se, a batalha não é sua, é dele, e se ele quiser, basta um anjo, uma noite, um toque. Se essa história falou com você, se tocou o teu espírito, inscreva-se agora no canal. Aqui você vai encontrar o que o mundo não conta, e vai enxergar o que os olhos não veem. Porque existem histórias na Bíblia que não são só histórias, são verdades, são sinais, e estão te chamando para algo maior. Até o próximo vídeo. E que o Deus que envia anjos visite tua casa nesta noite.